Aupelomitamba, Tecomba, Laporte, bem-vindos a mais este vídeo. Estamos comemorando 2 anos de canal Guarani Nheem. Estou muito feliz e, portanto, estou preparando uma mega live para o dia 29 de agosto, que vai ser na segunda-feira, às 8h30 da noite. Convido todos vocês que fazem audiência aqui do canal a participarem. Lá vamos pegar comentários, vamos pegar traduções, tudo que vocês tiverem dúvidas. A live não vai ter hora para acabar, viu? E vamos fazer esta live assim para conversarmos durante os comentários, durante os chats ali, né? E assim fazer também as traduções, o que vocês precisam, de tirarem dúvidas e tudo mais. E olha só, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, eu peço que você se inscreva e me ajude a alcançar os 6.000 inscritos até este final de semana agora. Já estamos em quase 6.000 inscritos e conto muito com a inscrição de vocês. Hoje eu trouxe 3 palavras, 3 frases, 3 expressões, digamos assim, que são muito usual no dia a dia. A gente usa ela às vezes até com força de expressão. E nós vamos ver aqui como funcionam essas palavras, como empregá-las em Guarani e que no português é muito comum a gente usar. Estamos aqui na nossa maravilhosa lousa digital. Isto aqui é uma maravilha. Eu confesso para vocês que isto aqui ajuda muito. Então temos aqui as 3 frases, as 3 expressões já elaboradas. E eu vou ler cada uma delas e depois eu vou voltar explicando uma a uma. A primeira expressão é Nde perrechamina pea. A segunda expressão, Nde perrendumina coa. A terceira expressão, Pediapusacamina xererê. Pediapusacamina xererê. Vamos agora aqui entender como foi montada essas frases. Embaixo estão as traduções, só que não adianta só ter a tradução e não entender como são montadas as frases. Nde usamos como segunda pessoa do Guarani, mas neste caso ela não representa a segunda pessoa, ela representa uma expressão, uma força de expressão que é ei, viu, por exemplo, viu, vejam isso. Ei seria dentro desse contexto. E aqui nós temos perrechamina, vamos ver aqui, rechá aqui quer dizer ver, enxergar. P vem da segunda pessoa do plural, que é vós, então vós vejam, né? Vós ver, digamos assim. E aqui, mina é pedir favor, ou seja, pedir ênfase, dar ênfase a isto, ou pedir atenção, pode ser também. Então, perrechamina quer dizer vejam isto, por favor, ou prestem atenção, ou dão toda a vossa atenção a isso. E pea quer dizer isto, isso. No caso, pea aqui está na linguagem coloquial. Se formos falar pea no Guarani, assim digamos, intelectual, seria peva. Tem que ter o V aqui no meio, peva. Mas o mais usual é a linguagem coloquial, portanto, de perrechamina pea, quer dizer, ei, vejam isso, ou viu, olhem isto, né? Pode ser também, ou olhem para isso, né? A segunda expressão, temos a mesma forma de montagem desta primeira expressão. Temos aqui rendu, vou separar aqui, que quer dizer escutar. Rendu vem de escutar. Eu escuto, che a rendu. No caso, temos também o P aqui, que é da segunda pessoa do plural, que é de vós. Vós escuta, ou vós ouçam, né? Aqui já temos o ouvir. Eu vou explicar por que ouçam aqui por causa da expressão. Lembrando que Guarani é uma língua aglutinante, então ela vai sempre se adaptar à necessidade do falante. Então, o falante que define qual expressão ele vai usar para adaptar, ou seja, para montar a sua frase. Aqui no caso, um de seria a mesma coisa. Ei, viu? Ou lá para o lado do sul que falam che, né? Então, no caso, tem pessoas que falam bicho, né? Tem essa expressão também. Aqui no caso, então, perrendumina quer dizer ouçam, ouçam ou escutem, né? Ouçam ou escutem isso, ou escutem isto. Coa vem de cova também, tá? Que quer dizer
Aqui está também na expressão coloquial, no caso seria kova, né? Quer dizer isto ou isso. Até aqui deu para entender bem, né? Vamos voltar. Rendu quer dizer escutar. P da segunda pessoa do plural e mina pedindo ênfase, pedindo favor. Pode ser também. E a terceira expressão que temos é pediapısaka mina xerehe. Apısá, vou separar aqui, quer dizer ouvido. Apısá, ouvido. Não orelha, ouvido. Então, pediapısaka quer dizer ouçam, né? Mas neste caso aqui, nós vamos usar para atenção, porque para prestarmos atenção, a gente tem que ouvir. Porque se você não ouvir, você não prestará atenção. Tá vendo como é a força de expressão ou a necessidade do falante? Então, pediapısaka quer dizer ouçam, escutem. Mina, por favor. She quer dizer eu irei em mim. Então, pediapısaka mina xerehe, prestem atenção em mim. Ou me deem atenção, por favor. Ou prestem atenção em mim, por favor. Seria esse pediapısaka mina xerehe. Aqui temos também o P da segunda pessoa do plural. Então, mais uma vez vou ler. Vou colocar as entonações para vermos algumas situações. Nde, perrechamina pea. Perrechamina pea, quer dizer, vejam isso. Ei, vejam isso. Vejam isto, né? Nde, perrechamina pea, vejam isso. Nde, perrendumina coa, perrendumina coa, ouçam isso. Ou pediapısaka mina xerehe, ouçam, prestem atenção em mim. Vimos aqui que as expressões, elas são dentro de um contexto, ela mostra o que nós realmente queremos falar. Por exemplo, se eu falar, prestem atenção em mim numa entonação, a pessoa vai interpretar de uma forma. Se eu falar numa entonação mais eloquente, ou mais sensível, ou mais forte, ou mais brava, digamos assim, vai dar uma conotação diferente para quem está ouvindo, né? Então temos que prestar atenção nisso, na forma de expressão, nos gestos, porque a expressão não é só o falar, existem os gestos, existe também a entonação da voz. Então tudo isso entra dentro do contexto da expressão e de onde nós trazemos a liberdade de expressão. A gente vê muito na mídia, né, nas notícias, as pessoas recortando as falas, recortando uma expressão e jogando na mídia para pautar sobre aquilo, às vezes até tendenciosa, com má intenção ou com boa intenção, mas nunca trazem o contexto inteiro. Então vamos prestar atenção nisso. Nós temos que ter o contexto de tudo para poder classificar a expressão. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que realmente contribua aí para o aprendizado de vocês, e conto muito desde já com a presença de vocês. Hoje é dia 25, no dia 29 nós teremos a nossa live, e conto com vocês para que entrem na live, para que assim façamos uma mega live de aniversário do canal. Me ajudem, se inscrevam no canal, me deem uma força aí para que assim o meu canal chegue aos 10 mil inscritos até o final deste ano. E também conto com os comentários de vocês aqui no canal, porque o comentário seu tem muita relevância. Quando você comenta algo positivo do canal, o canal mesmo, ele mesmo se encarrega em compartilhar os meus conteúdos para mais pessoas que estão procurando conteúdos de Guarani no canal, que tem poucos, e como o nosso, praticamente só o meu, né? Porque aqui eu ensino de verdade, eu não fico enrolando, eu não fico mostrando coisas que não tem nada a ver com a realidade nossa do dia a dia. E o meu Guarani é Guarani Paraguai, o único Guarani oficializado. Existem sim, muitas pessoas falam, eu quero ir para as aldeias, mas as aldeias às vezes eles pronunciam, mas não é a mesma pronúncia nossa. Mas se a gente prestar atenção e treinar o nosso ouvido, a gente vai interpretá-los também. Eu até confesso, às vezes eu assisto vídeos de aldeias Guarani aqui do Brasil e não consigo muitas vezes interpretar muitas coisas. Por quê? Porque tem influência da língua e eles falam somente o Guarani entre eles, né? Então assim, para nós que somos paraguai, nós misturamos com o espanhol. Mas todas as palavras Guarani são as mesmas que eles falam. Muitas vezes muda a expressão, muda a pronúncia, mas as palavras são as mesmas coisas.
Muito feliz por mais este vídeo, por ter compartilhado com vocês essas 3 expressões que realmente vai agregar aí no dia a dia de vocês. E se você não viu outros vídeos, vou deixar os cards aqui passando e a gente se vê no próximo vídeo.